Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Quem quer saber como é que eu tô depois de um ano da minha cirurgia plástica? Fica aí, continua esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tem muitas de vocês que vão lá no meu direct no Instagram e falam: Ana, assisti o seu vídeo sobre a ONG, Ana, assisti seu vídeo da cirurgia, como é que funciona? Desculpa te incomodar, gente, não incomoda, tá? Porque se eu estou aqui me abrindo para vocês, para te ajudar, é para te dar essa esperança de que se eu conseguir depois de com 39 anos, você também consegue, tá bom? Então, não me incomode de maneira alguma, tá? Se você me chamar lá no direct de maneira respeitosa para tirar a sua dúvida, com certeza eu vou te responder, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu vejo que teve muita repercussão quando eu fiz a minha cirurgia plástica. Os meus vídeos são bem visualizados, né? De acordo com o tamanho do meu canal, eles têm uma boa quantidade de visualização. E só que eu nunca conversei sobre o sentimento que eu senti, né? Quando eu fiz essa cirurgia. Porque assim, antes de eu fazer essa cirurgia, eu achava que a minha vida, eu tinha muita expectativa, eu achava que a minha vida ia mudar assim da água pro vinho, sabe? Que eu fosse me empoderar, que eu fosse me achar linda, gostosona, maravilhosa, porque eu não ia ter aquele excesso de peito, aquele peso que me incomodava. Já ficava imaginando as roupas, os looks, né? Que agora eu não ia ter mais problema com blusinha de alcinha, que eu nunca usei, um tomara que cai. Não estou falando de ser vulgar, gente, estou falando de ter uma vida normal, né? De usar um vestido de alcinha sem sutiã, uma roupa que não precisa usar sutiã, mas antes todas as roupas que eu comprava, tudo eu já olhava e falava, ai, mas eu preciso colocar com sutiã, porque meu peito não cabe aí, sabe? Então, eu tinha esse problema. Eu olhava para as roupas, até ficava com raiva muitas vezes, de verdade. Meu esposo passava nas lojas e falava assim, amor, olha que linda aquele vestido. Eu ficava com raiva dele. Eu falava assim, você não tá vendo a parte de cima? Não serve em mim. E, tipo, era automático, sabe? De tanta raiva que eu tinha de ter seio grande e a roupa que eu, que, tipo assim, como é que se fala? Não é você que gosta da roupa, é a roupa que cabe que você tem que vestir, né? Não é bem esse ditado popular, mas tá bom. Mas é sobre isso, sabe? Não é você que escolhe a roupa, é a roupa que te escolhe. É isso aí. Então é isso, sabe? Eu tinha. Nossa, gente, eu cresci, né? Desde os meus 9 anos, tendo o seio grande e me incomodando e sofrendo bullying, né? Que eu nem sabia que era bullying. Pra mim era só um monte de gente que não tinha o que fazer, que ficava tirando sarro. Tô tomando um cappuccino. Enfim. E aí, quando eu finalmente, né? Com quase 40 anos, com 39 anos, eu realizei o sonho da cirurgia plástica de reduzir a minha mama, né? E foi de verdade, foi uma realização. Melhorei muito, muitas coisas no sentido de ter muita dor no ombro, de ter aquele peso, melhorei demais, gente. Nessa época, quando eu fui fazer a cirurgia plástica, eu já estava passando por um período de luto, né? E foi no ano que minha mãe morreu. Então eu tinha engordado, sabe? Eu tava acima do peso. Aí quando eu fui lá fazer os exames, e aí eu tava com. Eu tava assim dentro do MC, né? Que era o máximo para eles operarem, que era 28. E aí não podia engordar mais que isso, tinha que emagrecer. Aí nisso eu fiquei animada e dei uma emagrecida, emagreci 3 quilos para fazer a cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, automaticamente você acaba emagrecendo um pouco mais. Aí ele ficou lindo, gente. Nossa, maravilhoso, pequenininho, ciminha, tal, durinho, né? Porque no começo parece aquele aspecto de silicone. Depois que ele vai desinchando, né? E ficando natural. E, gente, tava muito pequeno, muito pequeno. Quando eu me vi com o meu peito muito pequenininho, já foi o primeiro impacto, porque eu me senti quadrada, porque assim, eu não estava no peso ideal, já estava com sobrepeso, né? E aí eu fiquei, tipo, larga e
despeitada, me senti totalmente despeitada. E aí, assim, aquele sentimento de que eu falei assim, eu vou comprar um monte de blusinha, biquíni novo, sei lá o que, gente. Pura ilusão, pura ilusão. Porque, gente, já faz um ano, fez um ano agora, nesse mês de março, que eu fiz a minha cirurgia. E a minha cabeça ainda é da mulher que por 30 anos viveu com o peito grande. Eu ainda não consegui renovar meu guarda-roupa, tá? Eu não fiz esses tipos de escolha. Tenho uma ou duas blusinhas de alcinha, não uso muito, porque eu ainda me sinto peituda, sabe? É muito surreal, viu? Mas eu tenho uma amiga que ela fez cirurgia também, ela fez o peito e a barriga. E você acredita que ela fez primeiro que eu? E eu falava pra ela, falava assim, mulher, mas você tá linda, barriga chapada. Tipo assim, eu não tava falando pra ela se vestir vulgar, porque nunca foi o perfil dela e nunca foi o meu também. Mas assim, você colocar um cropzinho, né, com um crop, né, não é mostrando nada demais, porque você coloca um cropped, mas você coloca algo com a cintura alta, fica super elegante. Então era esse tipo de roupa que eu tava falando pra ela. Mulher, coloca um cropped, faz isso, faz aquilo, porque tava com o peito lindo dela, foi silicone mais barriga. E você acredita que ela falava isso, que não se sentia bem? Que ela ainda não estava adaptada àquele novo corpo, que ela, na cabeça dela ainda era a antiga mulher, sabe? Que tava, né, precisando da cirurgia. Cara, que doideira. Eu falava assim, que doida, nada a ver, meu Deus, se eu pudesse, ai, se fosse eu. Ai, se fosse eu que tivesse feito essa cirurgia. Gente, e juro pra você, eu falava isso, eu achava um absurdo dela. Mas aí aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz a cirurgia, meu peito diminuiu, mas a minha cabeça não mudou, sabe? Tanto que, assim, eu tô aqui de olho aqui na frente do meu guarda-roupa. Eu não tenho nada, gente, que seja assim, que favoreça meu corpo agora, sabe? As minhas roupas são as mesmas. Eu coloco agora, tipo, agora essa blusinha aqui é branca e é, né, quase transparente, mas olha que bonitinho. Antigamente eu não conseguia usar, porque o peito vinha aqui e deixava transparente a blusa e parecia que eu era mais gorda, né? Agora, tipo, eu tô acima do peso, mas como o peito tá menor, eu não me sinto gorda mais. E antigamente eu tava muito mais magra, 10 quilos abaixo, e eu me sentia enorme, me sentia gorda. É um negócio muito doido seu psicológico, viu? Então esse vídeo é pra você que tá... não são todo mundo, tá, gente? Não são todo mundo que fica assim. Mas eu conheço outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Fez a cirurgia, mudou o corpo, mas a cabeça não mudou, tá? Assim como tem gente que às vezes fica rica, mas tem aqueles gostos de pobre ainda, se veste mal, come mal, sabe? Como tem gente que é pobre e tem o cabeça de rico. É tipo isso, sabe, gente? Mas sobre isso de não ter elevado a minha autoestima, assim, o que melhorou, assim, que mudou a chave de imediato foi a questão da saúde, tá? Da saúde foi na hora, assim, eu já vi os resultados, né? Que aquilo me causava, tinha muita dor nas costas, gente. Todo dia parecia que tinha alguém tava sentado em cima do meu ombro, assim. Mas a questão da vaidade, sabe? Eu não sei também se é porque realmente não é o meu estilo, né? Eu nunca fui, né? Só usava camiseta. Quanto mais eu disfarçasse o meu peito, melhor. Então, como eu já nunca fui esse tipo de pessoa, mas achava bonito algumas vestimentas que valorizavam o peito, então, como eu nunca fui assim, então eu acho que eu não consegui mudar isso na minha cabeça, sabe? Eu fico olhando e falando, Ana Paula, tá na hora, filha, desfaz dessas roupas. Eu acho que o segredo é você fazer uma faxina no seu guarda-roupa, tudo aquelas roupas que você vestia de velho, né? Porque a gente que tem muito peitão, muitas vezes a gente quer se esconder. Tem umas pessoas que não tem problema nenhum, né? Querem operar por questão da saúde e tal, mas não porque acham feio ser peituda, né? Mas a maioria, pelo menos relatos que eu participei do grupo, né? Quem não sabe, eu operei por uma ONG, né?
E nessa ONG as meninas conversavam lá, não tem um grupo de WhatsApp, tem o Facebook também. Então a maioria das meninas também se sentiam assim, queriam se esconder, tinham vergonha de ser peitudas e tal. E não são todas, gente, de verdade, não são todas que sai assim e virou a chave, sabe? Ai, agora eu posso vestir esse tipo de roupa, sabe? Mas é isso, eu quero falar pra você que não é um passe de mágica, né? Não, às vezes, no sentido de que às vezes você acha que a cirurgia plástica ela vai melhorar a tua autoestima, que você vai virar outra pessoa e que aquilo vai te transformar. E, gente, às vezes é muito da tua cabeça. Por isso que existem pessoas que ficam obcecadas por cirurgias plásticas, porque nada tá bom pra ela, né? Porque ela não se sente completa, ela não sente que o resultado ficou bom e ela fica buscando em cirurgias, em procedimentos, preencher aquele vazio, sabe? Aquilo que está na mente dela. Não é sobre o corpo dela, é sobre o que está na mente dela. Então você tem que trabalhar muito isso em você, tá? Trabalhe muito isso em você, porque não muda a chave só porque você foi lá e passou pelo procedimento. Assim como tem gente que faz bariátrica, mas continua com a cabeça, né, da obesidade, de obeso. Então, assim, se você não mudar essa chave dentro de você, nada vai mudar, tá? Então, esse desabafo que eu queria fazer com vocês, porque eu, um ano dessa cirurgia, não mudou a chave, não me senti mais gostosa, mais empoderada, mais sei lá o quê. Tanto que eu engordei mais, né? E eu falava assim, nossa, depois que eu fizer essa cirurgia, eu nunca mais vou engordar, vou ficar um palito, porque agora eu já fiz o peito, né? Teoricamente eu teria que fazer a barriga, porque eu tenho três gestações, né? Então a barriga sofreu, tem, né? Sofreu, né? Sofreu a elasticidade, tem estria e tem flacidez. Então eu pensei assim, como eu não vou ter dinheiro agora para fazer barriga, eu vou fazer o peito, vou emagrecer e vou ficar ó, um pitel, vou vestir só roupa, só vestido canelado. E nada aconteceu, gente. Não aconteceu nada disso. Engordei, sabe? Tudo bem que cada um tem o seu tempo, tem o seu processo, cada um tá em uma fase. Eu já não estava numa fase boa, né? Como eu disse. Talvez eu achei até que a cirurgia fosse me ajudar naquele momento, porque eu não estava bem, eu estava passando muito recente pelo luto da minha mãe, pela perca da minha mãe. Então achei até, talvez eu tivesse achado que aquilo fosse preencher um pouco o vazio que tinha dentro de mim, me trazer alegria, mas de verdade, gente, sou muito satisfeita com a minha cirurgia, o resultado ficou excelente, sabe? Eu acho que se eu pudesse eu diminuiria até mais, porque eu peguei trauma de ser peituda, mas tipo, não mudou muita coisa, sabe, na minha cabeça, mas eu acredito que vai mudar quando eu realmente quiser mudar meu estilo de vida, meu estilo de me exercitar, né? Ter uma alimentação regrada, começar a olhar mais para mim, né? A me enxergar mais como eu já sou e cuidar daquilo que eu já tenho, que Deus me deu, né? Não vou falar para você que eu não faria de novo outra cirurgia, porque eu faria sim, ainda mais se há realmente essa necessidade de fazer. Eu acho que se você pode, você tem que fazer mesmo. Mas antes de fazer, né, essa próxima cirurgia, porque como eu fiz o peito e eu engordei, né? Imagina se eu fizer a barriga, gente. A barriga aí você, tipo, fica chapada aqui e vai crescendo só pros lados. Então fica feio, né? A pessoa que engorda e tem a cirurgia na barriga, né? Então é isso, gente. Não é, não é mágica, né? Trata bem a sua cabeça, né? Se puder, faz terapia, passa no médico, psicólogo, faz esse acompanhamento, começa a se amar mais do jeito que você já está, porque depois só vai ser um upgrade, né? Então começa a gostar daquilo que você tem hoje, sabe? Começa a se amar do jeito que você é hoje, porque aí depois as melhorias vão vir só pra, né? Tipo, só um detalhe, só a cereja do bolo, tá bom? Então é isso, gente. Só queria compartilhar com vocês sobre isso, sobre meu relato de um ano de cirurgia. Tô satisfeita, cicatrização foi boa.
Tem sim uns defeitinhos da cicatrização no inicial, que teve que coçou, que abriu um pontinho, ficou meio feinho. Tem a hipertrofia, né? Eu acho que fala, cicatriz hipertrófica, aqui no meio do seio, que é uma coisa que talvez mais pra frente eu resolva, mas por enquanto tá tudo bem, tô me sentindo leve. Eu uso sim, tem uma ou duas blusinhas ali de alcinha, agora eu consigo usar um biquíni de cortininha, que antes era só bojo para levantar lá no queixo, o peito. Porque além de grande era caído, né? Porque amamentei 3 crianças. Então, assim, mudou, sim, na relação do bem-estar, tá? Mas na cabeça ainda me sinto aquela mulher com o tamanho 50, 52, tá bom? Um beijo. Se você tiver mais dúvidas, comente aqui sobre a ONG. Eu vou deixar o link do vídeo que eu falei tudo sobre a ONG, tá? Muito barato, muito barato. Vale a pena. Se você fizer o peito e a barriga lá, você não é o preço de um procedimento que você faz no particular. Fica a dica. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.